Oi, eu sou o aluno Gabriel Barros e vou falar um pouco sobre conhecimentos básicos do setor de transporte. Começando pelos veículos de transporte rodoviário de passageiros, que de longe, com seus 96% de utilização, é o mais conhecido entre todos e o mais usado. Além disso, existem aproximadamente 2% que usam o transporte rodoviário, que se locomovem por meio de trens e metrôs, e o restante destes transportes utilizam os modos aéreo e aquaviário. Começando pelo ônibus, que é a principal forma de transporte de passageiro. O ônibus, em sua grande maioria, ele é regido pelo poder público, que por lei tem a obrigação de prestar esse serviço aos transportadores e unicamente a sua execução, para que esses realizem nas condições regulamentadas e sob o controle estatal. Mas na prática, é importante entender que três grupos interagem quanto a essa prestação de serviço, que são os usuários, operadores e o poder público. Os usuários, o usuário cujo transporte é a razão da existência do sistema, usa o sistema de transporte por uma necessidade de deslocamento. Na utilização do poder público, o usuário pondera uma série de atributos para a tomada de decisão de quando, onde e como usar o transporte, entre eles a regularidade, o tempo de deslocamento, conforto e o custo. Os operadores são os responsáveis pela operação do transporte. Os operadores administram e operacionalizam uma frota de veículos. O poder público, como o próprio nome diz, é legalmente o responsável pelo transporte público. Deve regular, planejar e fiscalizar a execução dos serviços. Cabe a ele harmonizar, preservando o interesse público, os objetivos do usuário e dos operadores, arbitrando conflitos de interesse. Continuando, seguimos para quais são os veículos mais utilizados de transporte para passageiros, que são os veículos que utilizam trilho, por exemplo, trem, metrô, veículos que utilizam pneus, que são o micro-ônibus, o próprio ônibus em si, e por último, outros tipos de veículos que são o ônibus padrão e o ônibus articulado. O ônibus padrão é o veículo de transporte coletivo cujo projeto nasceu da adaptação de carrocerias para o transporte de pessoas sobre chassis, originalmente de caminhão. E os ônibus articulados é como se fosse um ônibus duplo, interligado por uma estrutura móvel de articulação com revestimento sanfonado. Tem comprimento maior que o ônibus convencional e a capacidade para quase 200 mil pessoas. Continuando na nossa trajetória, chegamos então aos terminais e integração no transporte de passageiros. Mas antes de falarmos sobre os dois, é importante salientar que o transporte de passageiros é formado por 4 modalidades: rodoviária, ferroviária, aquaviária e aeroviária, que podem ser combinadas na realização de uma viagem. Tendo isso em mente, vou falar um pouco sobre a integração entre sistemas de transportes. No sistema integrado, os terminais são os principais elementos estruturadores da rede de transporte, com grande afluência de pessoas e de veículos. Como pode ser visto na imagem ao lado, existem 2 tipos de linhas, que são os corredores de transporte e os eixos de transporte. Vou falar um pouco sobre cada um deles. Os corredores de transporte apresentam maior conveniência para o usuário, ou seja, menos transferência, trajetos, menor acessibilidade temporal, ou seja, maior tempo de espera, maior tempo de viagem, pois tem mais congestionamento de trânsito. E os eixos de transporte, por sua vez, apresentam maior frequência dos serviços, ou seja, consolidação dos destinos intermediários, terminais de integração, maior velocidade comercial, maior segurança, grande inconveniência para o usuário, ou seja, transferências compulsórias. No mais, os dois têm seus pontos positivos e negativos. Temos então os terminais de transporte de passageiro. O terminal pode ser caracterizado como um ponto de parada especial com mais conforto e que possibilita a concentração da demanda de passageiros.
Do ponto de vista das modalidades que os utilizam, os terminais são classificados em terminal unimodal, quando nesse terminal de transporte somente operam linhas de um mesmo modo, por exemplo, somente ônibus, e os terminais multimodais, onde operam linhas de mais de um modo, por exemplo, ônibus e metrô. Seguindo então, temos as funções do terminal de passageiro, que são basicamente embarque e desembarque de passageiros, que tem por função básica possibilitar uma melhor organização do embarque e desembarque, concentração de passageiros, que é a implantação de terminais possibilita a agregação do usuário em grupos de tamanhos econômicos para o movimento, facilitando sobremaneira a operação do sistema de transporte público, armazenagem. Também temos a armazenagem, manutenção dos ônibus e designação de tarefas. Em geral, o controle de horários das viagens é feito por uma das extremidades da linha, em seus dois pontos extremos. O terminal facilita o acompanhamento das saídas e da chegada dos ônibus, tanto para as transportadoras quanto para o poder público. E por último, a venda de tarifa, que no caso é o que agiliza e melhora as condições de cobrança de tarifa. Além dos terminais, também temos os sistemas integrados, que acontece quando, à medida que a cidade cresce, surgem cada vez mais necessidades de deslocamento e transporte, exigindo-se, assim, de uma rede de linhas cada vez mais complexas. Aí surgem os sistemas integrados, que por via existem dois: a integração tarifária e a integração operacional. A integração tarifária é a integração onde o usuário paga apenas uma passagem de valor referida à somatória de preços de todas as viagens realizadas. E a integração operacional é a que existe a coordenação dos serviços em termos de horário, frequência e itinerários complementares, bem como integração física e terminais de transferência. Continuando e finalizando essa parte de sistema de transporte de passageiros, chegamos em veículos de transporte rodoviário de cargas. E o transporte de cargas pode ser efetuado por diferentes tipos de veículos. Quando se trata do transporte rodoviário, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é caminhão, por ele ser o mais utilizado e, além de ser mais utilizado, como se diz, ele supre muito bem a necessidade. Então vamos falar um pouco sobre a classificação dos caminhões. Eles podem ser caminhões rígidos ou caminhões articulados. O que é um caminhão rígido? São aqueles que trazem o motor e a unidade de transporte em um só veículo. E o caminhão articulado é a que tem a cabine com o motor separada do reboque. Em geral, são veículos formados por um cavalo mecânico e uma carreta. O caminhão articulado, é o que roda mais em rodovias. Continuando, vamos falar um pouco sobre as carrocerias utilizadas no transporte de cargas. Os caminhões podem apresentar diferentes tipos de carroceria, sendo que cada modelo existente serve para cargas específicas. Eu separei alguns tipos de carroceria aqui, que são os caminhões abertos, que transportam mercadorias que não perecem, ou seja, não estragam. Os caminhões cobertos, que são aqueles em geral que apresentam o formato de um vagão, que é o famoso caminhão-baú. Os caminhões refrigerados, que são aqueles que possuem como carroceria uma espécie de refrigerador, que geralmente é utilizado para o transporte de carne, produtos derivados do leite, etc. Os caminhões-tanque, que a carroceria tem o formato de um tanque, que geralmente é utilizado para o transporte de gasolina e água, etc. Os caminhões de plataforma, que são usados para transportar contêineres. Os caminhões cegonha, que são aquele famoso caminhão do carro, que tem vários carros dentro. Os caminhões de caçamba, que são utilizados para levar restos de coisa, basculha, etc., como cascalho. O caminhão de botijão de gás. O caminhão de animais vivos, que são utilizados para o transporte de boi, de galinhas, etc. E o caminhão de transporte de bebidas, que é utilizado, como o próprio nome diz, para o transporte de bebidas.
E aqui estão a imagem de cada um. Caminhão-tanque, o caminhão de animais, caçamba, caminhão cegonha, que é o famoso caminhão de carro. Agora que já sabemos qual foi e quais são os tipos de caminhões e carrocerias, vamos para o que se é transportado. E uma das coisas mais importantes no produto que se é transportado são as embalagens. As embalagens são fundamentais para conseguir mais agilidade nas operações de carga, descarga e transporte de materiais. Elas também são importantes para caráter de organização na arrumação de cargas, tanto no interior do armazém como nos veículos de transporte, que elas praticamente protegem o produto que está sendo utilizado, que está sendo transportado. Cada tipo de produto deve ter uma embalagem que se adapte melhor a ele. Deve-se observar a maneira como o produto vai ser transportado e os danos que podem correr. Se a embalagem não for corretamente projetada, podemos ter a qualidade do produto comprometida, principalmente se ele for perecível. Sabendo isso, a escolha das embalagens deve haver-se compatibilidade entre os materiais que envolvem o produto e os materiais do que são feitas as embalagens. Tendo isso em mente, eu vou citar alguns tipos de classificação de embalagem, que são embalagem de contenção, embalagem secundária, que é aquela que o produto se apresenta ao usuário como ponto de venda, exemplo, caixa da pasta de dentes. Existe também a embalagem de comercialização ou terciária, que é a embalagem que tem a função de proteger o produto, por exemplo, caixa de papelão contendo várias unidades de pasta de dente. E por último, a embalagem de movimentação, que é formada por um conjunto de embalagens de comercialização, para que possa ser movimentada por equipamentos mecânicos, como paleteiras, empilhadeiras, etc. Além disso, temos quais são os tipos de embalagem, que podem ser caixas de papelão, engradado, fardo, feixe, sacos, tambor, lata, etc. Temos vários tipos de embalagem. Conclusão: é de suma importância conhecer e reconhecer os benefícios advindos do setor de transportes, pois o mesmo move diversos setores de empresas, leva e traz inúmeros produtos tanto para o bem-estar das pessoas que recebem quanto para as empresas que são encarregadas de fazer o transporte.